Hilda escreve muito cedo, né? Ela escreve e logo publica. Quer dizer, tudo que ela escreve, acaba publicando muito rápido e tem uma longa produção inicial, muito sobre muito sobre a própria um tipo de sentimento que eu chamei de juvenilha, sabe? Um tipo de produção muito afetiva, imediata, e do ponto de vista literário muito sob aí os influxos de uma poesia, vamos dizer, parnasiana ou coisa parecida. A grande virada, vamos dizer assim, é quando ela começa a produzir em outros gêneros. Curiosamente, no caso da Hilda, a poesia dela se ganha muito depois que ela começa a escrever teatro e começa a escrever em prosa. Eu acho que isso amplia muito o registro inicial dela, que é muito marcado por essa poesia de tom elevado, uma poesia desse tipo que eu chamei de parnasiano, né? Uma poesia que se pensa de uma maneira muito grandiloquente, muito tradicional também dentro da poesia portuguesa e brasileira. Eu acho que ela dá uma virada nisso quando ela começa a escrever em prosa, quer dizer, a poesia se penetra um pouco de um certo prosaísmo e também de um lado mais teatral, né, dessa produção mais dialógica que também impacta, eu acho, fortemente a poesia dela. Um dos traços mais claros da prosa dela é que é uma prosa muito poética. Quer dizer, uma prosa de alguém que tem um trajeto já como escritor de poesia. É uma prosa que tem muita pouca narração com muito pouco romanesco. Não tem história na Ilha. Ela tem, inclusive, uma notória incapacidade de escrever história. Ela mesmo fala, não tem personagem também. As personagens têm muito pouco fôlego. São personagens que não têm estrutura psicológica, praticamente. Elas não têm camadas assim que avançam ao longo do tempo. São estruturas muito provisórias. Né? Não tem história, não tem personagens que se multiplicam sem grande definição do seu próprio caráter. Que mais? Na verdade, o que ela tem mesmo é sempre esse rebatimento, digamos, muito reflexivo, quase ensaístico. Né? Ela tem uma prosa que muitas vezes que se torna uma reflexão em torno das várias questões que a narrativa supõe. Ela escreve uma coisa e reflete sobre a coisa que escreveu, entendeu? Ela logo tudo que escreveu, ela escreve uma palavra, por exemplo, escreve uma forma verbal, por exemplo, uma mesóclise, que é uma coisa típica. Ela escreve uma mesóclise, dir-se-ia, e logo já diz assim, dir-se-ia, o que isso pode significar, né? Qual o sentido disso para uma língua que tem uma mesóclise, né? E passa a fazer uma deriva numa outra direção. Então esse cerebralismo existe, mas é um cerebralismo que se aplica a todas as ocorrências, né? Não só esse tipo linguístico propriamente, mas a metalinguagem se espraia sobre tudo, né? Quando ela fala de Deus, ela rebate o que ela própria diz o tempo todo, e assim vai sempre se desdobrando, né? E refletindo, rebatendo, corrigindo, voltando contra si própria, então dando os caminhos mais diversos ao que escreve. Quer dizer, é uma narrativa muito difícil, quer dizer, ela não se encadeia como narrativa, ela não tem um desenvolvimento com meio, começo e fim, como, digamos, no romance mais, digamos assim, de modelo realista francês. O que eu acho muito característico é um imbricamento forte da narrativa com o ensaísmo, digamos assim, um aspecto filosófico forte, né, metafísico, e a poesia, né, porque ela se deixa muitas vezes tomar por um ritmo que é completamente poético. Se você pegar muitos dos textos dela, é possível facilmente transformar aquilo em um ritmo, num enquadramento de poesia mesmo. É fácil fazer esse exercício, pegar um texto da Hilda e transformar em poesia.